Bem-vindo ao Na Moral Podcast, muito bom ter você aqui com a gente. Cara, o nosso objetivo aqui é entrevistar o pessoal de pequenas e médias empresas, um pessoal que faz acontecer, né? A gente já cansou desse negócio de empreendedor de palco e aí a gente está querendo conversar e dividir contigo essa história. Eu, Pedro Alexandrino e o Jardel Bartolini. É isso aí. Um dos meus maiores sonhos é entrevistar pessoas que de fato fazem acontecer em algumas cidades, mas que não têm voz. Então é muito interessante a gente escutar essas pessoas que são anônimos, digitais, mas fazem acontecer muito mais do que muita gente por aí. É isso aí, a galera que faz acontecer de verdade. Toda quarta-feira, na parte da tarde, você vai ver um episódio novo aqui com empreendedores de pequeno e médio porte. Espero que você goste, espero que seja bom pra você, que agregue valor, que você aprenda alguma coisa. Roda a vinheta, na moral. Na moral. Na moral, galera, na moral, esse podcast tá muito massa, bom. muito massa. Muito bom. Pela entrevista anterior que a gente fez e por essa, Nossa, que a gente tá com esse parceirão aqui, top. Filipão. Fala, Felipe. Cara, Eu- quero começar eu te que vou agradecendo aprender. pelo tempo que você tá cedendo pra gente. Top. Saiba Tempo que de você qualidade. é o artista principal aqui, tá? Ladies and Nós gentlemen. somos meros coadjuvantes. Tá? Jamais. É a sua história que vai impulsionar essa galera que tá vendo a gente aí, seja você jovem, seja você velho, seja você que não começou a empreender ainda, seja você que já está empreendendo. Então, cara, são histórias que movem. É isso Ó. aí. Caraca, Nossa, hein? Ó, Tá gostando, Pedrão? Mas mexeu peraí, deixa eu no respirar um coração. pouquinho aqui, que esse aí bateu aqui, ó. E ele trouxe um presente pro Pedro hoje, tá? É, então, na moral, Pô, a eu tô expressão aqui é também, essa. cara. Na Irmão, moral. ó, obrigado. Não, Você é um cara fenomenal. Você é um na cara moral, fenomenal. obrigado. Eu gosto de você de graça, literalmente. Você já deve ter me dado esse presente umas 4 vezes já. Por aí. O Filipão aí. trouxe um... Você vai dar uma rateada nessa parada aí, tá? Não, rateada na Que eu cadeia. vou dar de Você não brinde vai pra comer galera um de desses, presente. Não, vai comer Não, um eu desses. não vou não, mas Porque eu ele vou fica nessa presentear lá em viadagem, ele fica casa. nessa viadagem de negócio de comer assim, começar, tá bom, pá. Ganhei um saco de 1 quilo de bombom, que vai durar 3 dias lá em casa. 3 dias acabou o saco de bombom. E na moral, sonho de valsa é bom demais, mano. É vitamina, faz bem. Bora. Bem, Vamos começar o assunto, vai, cara. como o Jardel é da vibe do... Do Clube dos Viados. Não, pô. É. Vibe natureba. Da natureba, não, do jejum, né? É. Jejum intermitente. Eu fico lá vendo. Fitness. Ele, tô X horas sem comer. Eu falei, caraca. Só sacanagem, cheio de gente vou passando levar um fome no presente mundo e pra fazendo ele, Vou jejum. levar nada. É isso aí, vai levar Incentivo nada. Isso aí. Aqui, ó, ele chegou com a mão Toma. assim, ó, o presente, Toma. ó, abriu um tinha Igual nada. aquele maluco da internet, ó. O incentivo é o seu jejum intermitente, sacanagem. Mas vamos lá, galera, vamos Oi, começar o assunto aqui, vamos ao que interessa. Filipão é um grande empreendedor aqui da cidade e, Nossa, mano. cara, a gente quer saber tudo e mais um pouco, como é que começou. Você Vamos estava sim. contando antes de começar o Pô, podcast cara. aqui, da sua história quando você iniciou no empreendedorismo, bem lá atrás, quase da idade que eu iniciei também, na venda de picolé, galera. Cara, Já então, vendeu picolé. Na verdade foi porque eu fui assistir o primeiro episódio, se você não assistiu, né? Vai É, lá. vai já é lá. uma Olha a honra, propaganda. olha a honra. Já vai lá. Eu falei, pô, deixa eu assistir esses caras aqui, tem que privilegiar. Aí o Jardel começou a contar a história, né? O Pedro também, e o Jardel lembrou da história lá que ele começou a vender a pizza. Cara, me trouxe à memória e é uma história que eu realmente não lembrava mais. Vindo de família humilde, não tinha muito recurso para poder consumir as coisas que a gente queria. E eu lembro do senhor Nenzinho, acabei de falar aqui o nome dele. Um que abraço tinha pra ele aí. Né, tinha uma sorveteria na esquina da rua Nova York, ali próximo ao Campo do Asa Negra, ali no Santo Agostinho. E ele comprou aqueles carrinhos de picolé, né? Que hoje quase não se vê mais. Que tinha aquela buzininha. E eu devia ter lá, vou chutar aqui meus 12, 13 anos, e eu lembro que eu cheguei pro seu Nenzinho e falei, pô, seu Nenzinho, como é que faz pra participar e vender e tal? Porque eu vi uma galera pegando, e ele falou, cara, a gente anota quantos picolés saiu, quando retorna a gente faz a conta e eu te pago aqui.
Ó. E aí, na verdade, a minha maior Você motivação... tinha quantos anos isso? Uns 12 anos. Empreendedor nato. Não, e na verdade a motivação, porque eu falei que você me inspirou, a motivação na verdade não era nem ganhar dinheiro, era O poder comprar lucro o vinha picolé, em picolé, como o meu justamente. também vinha na pizza. É, porque a gente fazia lá conta, ganhava, sei lá, 5 centavos em cada picolé que vendia. Aí o picolé custava 30 centavos, pô, 6 picolézinhos eu podia chupar o meu. Aí, que Então legal. eu saía lá do Santo Agostinho, eu lembro Maneiro. de muitas vezes atravessar a Ilha São João, ia ali pro bairro Voldac, Barreira Cravo, que a Voldac já tinha um comérciozinho, e aí ali vendia e eu ficava calculando, ó, vendi 6, posso chupar um, parava no lugarzinho. Pode crer, chupava você um. já tirava Muitas já das na hora. Muitas das vezes eu voltei pra casa só com o dinheirinho de pagar o picolé que eu levei, porque o Isso é a resto lição já para tinha. todo empreendedor. Você não pode É. comer o seu lucro, entendeu? Então, esse é o problema de trabalhar com algo que você não consegue comprar, Eu, né, por cara? exemplo, se eu vendesse sonho de valsa, eu tava Já lascado. era. Se ele tivesse uma É loja igual a complicado. sua hoje, Não, meu irmão. É complicado. Hoje, por exemplo, lá na loja, né? Muita gente entra na loja e fala assim. Fala o nome da loja aí, pô. Faz o jabá aí. Tá aqui, ó, Paraíso dos Doces, lá no Santo Agostinho, né? Chama Paraíso de Propósito, nós somos tudo crente e doce é de Deus. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho da história do Paraíso dos Doces, mas basicamente tem muita gente que entra na loja e fala assim: pô, se eu trabalhasse aqui eu ia ficar obeso e tal. E a gente mesmo que trabalha lá, às vezes passa o dia inteiro sem nem vontade de comer um Você é doce. magrinho, né? Eu sou É o outro mega- princípio de negócio, né? Que os traficantes usam muito, né? Não use o seu produto. É isso aí, não usa. O primeiro é de graça, depois é pago. Tá É isso aí. E aí, É. eu vou devolver esse saco de bombom. Mas o lance é esse, cara. Então, basicamente, meu nome é Felipe, né? Vamos começar, sou casado. Um abraço pra minha esposa, tem que fazer o jabá, né? Mandar um Sim. beijo, né? Mandar Igual o programa da beijo, Xuxa. Um beijo pra minha esposa, né? Sou pai de 2 crianças fenomenais, o Gabriel e o Daniel. E eu me julgo empreendedor, Peraí. né? Um salve aí a galera Salve ao Tratozão, que ao já Trator passou que 10 passou, vezes pelo amor aqui, de Mas desde olha, que a eu gente tava começou. assistindo o podcast de vocês hoje e o ruído não sai, tá? Serginho tá de Ué, mas é a parabéns. mágica do proteger. A mágica do cara que tá produtor. por trás das produção câmeras. aqui é fantástica. Ele não gosta de o ruído aparecer, não, sai. mas ele é o cara. É. Quem faz isso aqui acontecer é o produtor. Se não fosse o reflexo aqui do vidro, eu nem ia saber que passou um marketing, Mas- uma motoqueira, né? Fazendo marketing. É. O Jardel adora. É. Mas enfim, esse é o Felipe, pai do Daniel, do Gabriel, casado com a Camila. Que idade você tá? E hoje eu tenho 36 anos. E eu fui CLT até pouco tempo atrás. É mesmo? É. Trabalhava Basicamente, né? Eu comecei minha vida de trabalho aqui no Floresta como empacotador. Vindo de uma família muito humilde, então o pai não tinha recurso para dar pra gente, então Mano, faz um pause aí. Peraí. vamos lá. Ó, a gente começou esse podcast porque a gente tá viciado na internet a ver história de gente isso aí. famosa. É isso aí. Empreendedor de palco que não faz plip nenhuma, Cresce com o dinheiro dos outros. cresce com o dinheiro dos outros, né? Não faz Isso aí. nada e aí quer contar historinha e quer vender curso e os trouxa pagam. É verdade. E aí, a gente não dá valor pro nosso local, né? Pros nossos heróis aqui. Daí você Isso tá é ouvindo a verdade. história, literalmente, a história clássica do empreendedor que deu certo. Tá aqui, de família humilde, pá, Eu já recebo que deu vai. certo, né? Não, isso já aí, deu, é. pô. Agora Então- conta a história. Cara, mano, quando você não tem recurso, é difícil empreender. Isso é verdade, tem que deixar bem claro. Porque às vezes o cara, pô, eu sonho ser empreendedor, mas o cara não tem recurso. E aí tem várias formas do cara ser empreendedor sem recurso. Mas o básico é o quê? É o cara sem recurso, primeiro ele procurar o recurso. Então, quando o cara não tem recurso, e isso dificulta a vida dele ser um empreendedor, ele vai em busca do recurso, que é a sobrevivência. Então, por exemplo, eu quando tinha lá meus 12 anos, fui vender meu picolézinho, porque eu queria chupar um picolé. Pô, eu vi os caras chupando um picolézinho, eu não tinha condição de comprar, então eu fui atrás desse recurso. A necessidade faz o A sapo pular. Né? necessidade, é isso aí. Só que chega um momento que você fala, poxa, eu preciso ir além disso, né? Que foi aonde eu dei o salto. Mas antes de chegar nesse salto, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos eu fui empacotador. Pode falar o nome aqui, né? Do Floresta. Pode, Nada a pode. ver, não. Rede supermarket hoje e tal. Fui Isso lá empacotador. com quantos anos? 15 anos. Eu ainda estava no 2º grau. A única exigência que meu pai fez foi: não pare de estudar. Continue estudando, porque você quer ganhar o seu dinheirinho, mas continue estudando. E aí, um adentro ao meu pai, porque ele é uma figura importante nessa vida de empreendedor minha. Né? Um salve ao meu pai, que ele deve ver quando eu soltar o link para ele. Eu comecei a trabalhar de empacotador e lá não tinha salário, era só gorjeta. Ah, é? E isso é muito interessante.
porque aí você precisa trabalhar o seu marketing. Aí, ó, tá vendo? Legal, e aí já começou. É porque hoje acabou isso, né, cara? A gente, né, no mercado, a gente tá aqui, tem um mercado aqui, não tem mais os empacotadores, redução de custo e tal. A própria pessoa empacota, É. hoje nem sacola tem mais, É. tá uma discussão toda nesse Mudou tudo. negócio, né? Então, cara, mudou muita coisa, mas na minha época eu lembro que ser simpático ao levar a compra te dava uma probabilidade maior de ganhar uma Sim. gorjeta. E É eu aquela regra trabalhava... que não estava ué. escrita, né? 50 Então, centavos, R$1. Pá. Aí eu entro um pouco na discussão, vendo o episódio de vocês no podcast, você falou que é totalmente contra ali o CLT, com o cara e tal. Eu também acho, né, que alguém deduzir o que você vai ganhar é complicado, mas para quem busca o recurso, talvez é a única saída, né? Então, e assim, uma coisa que eu falo pro meu time lá hoje é o seguinte: hoje você está aqui, procure não estar aqui amanhã. Então, por exemplo, hoje eu tenho um comércio e eu incentivo todo o meu time a não estar ali amanhã. Uau. É muita Isso aí maturidade você chegar não. para um funcionário, Por exemplo, né, eu tenho cara, uma que- funcionária que eu posso falar aqui, ela está com a gente há quase 5 anos e o ano passado ela colocou um sonho pra gente, ó, quero fazer enfermagem. Legal. Eu fui o primeiro a abrir mão do horário de almoço dela, para ela poder sair mais cedo, para fazer o curso e tal. Legal. E esse ano ela já deu o ponto final dela, eu vou até o dia tal e tal. Eu podia Top. ser o primeiro a... Eu já falei pra ela, Podia ó, ser não vai babaca. pra lá não, atrapalhar e tal, mas, cara, é o sonho dela. E 2, ela pode melhorar de vida com uma nova carreira, né? Então, assim, eu acho que primeiro você busca o recurso e depois você vai. E enquanto você tá buscando recurso, você tem muito a aprender. Então, por exemplo, como eu aprendi empacotando compra das pessoas? Por exemplo, ser simpático para poder ganhar uma gorjeta a mais. Uhum. Isso foi na prática. Ninguém me ensinou. Eu comecei a perceber que ser bacana com quem estava ali, desarmar o cara, porque o cara muitas das vezes tinha um preconceito, porque via, né, até pessoas ali de baixa renda, que era o meu caso, e o cara já ficava assim Foi meio... um treinamento e tanto, né, então, cara? assim, Pra você eu começar a fiquei ali lidar. quase 1 ano trabalhando de empacotador. A gente... Você tinha isso no sangue. Aham. Mas hoje, uma das coisas que a gente mais reclama é o atendimento ruim. Você chega num Justamente. lugar, o cara, É. cara fechada, não te atende. Justamente. É. Então ali eu já comecei a desenvolver essa questão do relacionamento. Eu sempre vi que ter boas relações, ela te abre muitas portas. Uhum. E ali eu fiquei durante quase 1 ano, não tinha salário, era basicamente só gorjeta, tinha uma ajuda de custo que era o transporte, que eu não usava, porque eu ia de bicicleta. É. Eu pegava esse recurso para mim, e eu com 15, 16 anos naquela época, poxa, fantástico. E aí você eu tinha um estudava de dinheirinho, manhã estudava e de na manhã, parte da tarde ia e pra aí lá. a gente pegava ali por volta das 2 e ia de 2 às 10, né? E eu fiquei nesse período ali, consegui fazer um curso na prefeitura de jardinagem e paisagismo, negócio Olha. nada a ver, né, com o que eu já tinha feito. E isso me abriu uma outra porta num edifício aqui nessa rua, se chama Edifício Aloha, que a minha mãe trabalhava lá e a minha mãe conseguiu esse serviço para mim, para me cuidar do jardim. Ó, Eu fiquei ali, Legal. eu acho que uns 6 meses, e aí eu dei um salto, que eu consegui um estágio no INSS, Instituto Nacional da Previdência Social. E aí esse estágio ele mudou a minha mente. Por quê? É aí que eu acho interessante a questão da CLT e até mesmo faculdade. A gente dá só uma pincelada aqui. Às vezes você está num local que não é para você estar ali. Por exemplo, eu estava de empacotador, não era empacotador, estava. Mas ali eu aprendi muita coisa. Aí eu vim mexer aqui com as plantinhas, aprendi muita coisa. Aí eu fui para o INSS. Lá eu fiquei 4 anos de estagiário, mas revolucionou minha vida. Eu entrei lá, não sabia ligar um computador, saí de lá montando computador. ó. Eu entrei lá, não tinha a mínima noção do que é trabalhar com pessoas diferentes, de níveis diferentes. Pô, eu trabalhava com um advogado aqui do meu lado, um administrador de empresa do meu outro lado, pessoas, funcionários públicos, né? Que é um ser diferente, Uhum. é um ser diferente no nosso país. Nosso planeta, né? Eu vi, Não é daqui, na verdade, vi funcionário situações, público. por exemplo, vivenciei situações de Polícia Federal entrando no prédio, coisas assim, né, do governo. Então, assim, cara, aquilo me cresceu muito. E ali,
ali foi o pontapé para eu pensar em fazer um curso superior, que é onde eu conheci o Jardel. Né? A gente estudou Formei junto, com ele. A gente É se mesmo? formou junto. Faculdade. Você estudou, cara? Tá vendo aí? Não parece não, mas eu fiz Pô, tá faculdade. vendo aí, Eu sou cara? administrador de empresas, Tá pô. vendo? Mas de diploma É, mesmo? pô. Tá de sacanagem. O diploma tá lá em casa. Não, Você- peguei o diploma. Eu gente peguei falou o meu, isso, eu né? peguei o A meu. minha faculdade me ligava até pouco tempo. A gente formou em 2006? 2006. Vem pegar, Nossa, vem pegar. Não, não, não. tamo velho, hein, Quero cara? não. 2006, cara. Doideira. Aí, por exemplo, a gente pode até falar depois sobre faculdade, porque a faculdade, não tô aqui incentivando ninguém a não fazer faculdade, porque eu acho que tem que fazer. Eu tô. agrega Eu vou conhecimento. incentivar todo mundo. Não faz Então, faculdade, não. Mas a faculdade, ela me deu também algo que, a princípio, você entra na faculdade e não Então, entra lá olha pra- que pra- pra interessante, cara. Isso eu acho que é de pessoa. A pessoa que sabe aproveitar a oportunidade e reconhecer. Porque, cara, tu falou de 3 empregos aí, que o salário que você ganhou não paga o aprendizado que você teve. Não paga. Justamente. Realmente. O benefício Entendeu? tava aqui. Na mente, Não tava no, no no bolso. relacionamento que você foi criando, você foi convivendo com vários níveis de pessoas. Mas você tem um demais. negócio natural que a maioria das pessoas não tem, né? Que é esse você espírito cativa. ensinável, essa humildade. Pô, cara, Entendeu? obrigado. Porque a maioria das pessoas... Eu, por exemplo, não tenho, cara. Eu sou um cara... Eu tenho que lutar pra não ser arrogante. Entendi. Entendeu? Então, assim, se eu ver que eu não gosto da parada, eu não vou. Eu nunca ia aprender no INSS, eu ia durar 2 dias. O primeiro eu ia ver qual é, o segundo eu ia meter o pé. Ó, o INSS, ele me trouxe algumas experiências muito bacanas. A minha experiência marcante foi a entrevista. Nunca tinha feito uma entrevista, tinha 16 anos. Foi a primeira vez. Primeira vez que eu fiz uma entrevista de emprego. E assim, eu muito natural, sem nervosismo nenhum, uma amiga ligou e falou, Filipão, vai lá que tem uma vaga de estágio. Essa amiga trabalhava na ETPC e ela tinha ali condições de indicar pessoas para fazer estágio. E ela, muito amiga minha, ela me indicou, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu percebi que dos concorrentes eu era o mais fraco, o menor, o pior currículo. Porque dentre quem estava lá, eu conhecia outras pessoas que tinham curso de informática, pessoas que estudavam em escola melhor do que a minha. Deviam ter curso de datilografia na época. Então, possível. Pessoas... Sério, eu ando super casual. Hoje eu tô aqui com o uniforme da loja. Eu adoro andar com o uniforme da loja. Então, assim, cara, pessoas engomadinha e eu super casual. Eu falei, cara, eu tô tranquilo. E aí eu lembro que eu fiz a entrevista e na entrevista o cara meio que me colocou em apuros. Ele falou assim, você consegue digitar o seu currículo? Eu falei, consigo. Na hora. Não conseguia nada, eu não sabia nada, cara. Abri o Word, eu tinha noção básica, abri o Word ali, comecei pá. Eu fiz, cara, eu fui embora já sabendo que não era a minha vaga. Eu fui embora já sabendo que não era a minha vaga. E aí teve uma coisa que foi marcante nisso, porque os caras perderam o meu currículo, perderam o meu contato. Então eles nem sabiam de onde eu tinha sido indicado, porque ligaram pro CIE, o CIE, não é daqui, o CIE era a companhia de estágio que tinha aqui nem sei se ainda existe o CIE, né? Aí, cara, por muito custo, essa minha conhecida ficou sabendo que estava à minha procura e me ligou, Felipe, os caras lá estão te procurando, cara, perderam o seu contato, vai lá e tal. Aí eu voltei lá. E aí eu fiz eu fiz a pergunta pro cara, eu fiz assim, posso te fazer uma pergunta, né? Luiz, o nome desse... Ele é até professor hoje, lá no JB, na Vila Americana. Aí eu falei, Luiz, posso te fazer uma pergunta? Por que você me chamou? Ele falou assim, irmão, vou ser sincero, sabe o que você diferenciou de todo mundo? Você não tinha o conhecimento dos caras, o currículo do cara. Eu falei, eu sei. Cara, quando eu comecei a falar com você olhava nos meus olhos. Aí, que legal. Bacana. Você não tinha medo de mim. E isso você aprendeu lá atrás. Então, aí empacotando, justamente, né? o relacionamento que por exemplo, as pessoas no Floresta me davam de conversar, chegar pro cara, pô, posso levar sua compra? Porque às vezes o cara não queria que eu levasse a compra. Habilidade do futuro, saber se relacionar. Justamente. Então, é aí que entra a parte do meu pensamento sobre CLT, sobre faculdade. Pô, hoje você é CLT, tem um sonho empreendedor, mas você é CLT, tem medo de largar isso? Aproveite o máximo do CLT, que é o quê? Entra lá e absorve tudo de conhecimento. Legal. Essa dica aí, galera, cara, master, hein? Então, Se por exemplo, liga. com pouco tempo de vida, eu entendi que relacionamento impulsionava você. Então, por exemplo, eu enxerguei que, pô, conversar francamente com uma pessoa, mesmo ela tendo um cargo maior do que o seu,
não vai te fazer mal nenhum. Relacionamento impulsiona. É. É E isso aí, cara, ali eu fiquei durante 2 anos ainda no meu ensino médio, e aí existia uma possibilidade de eu, ao entrar numa faculdade, o meu estágio continuar e eu ser contratado, né? Antigamente não tinha muito concurso público, tinha mais era contratos, e, mano, aquilo me iludiu. E aí eu saí à procura de uma faculdade para poder garantir o meu emprego, né? Que na época, que era o meu recurso. E eu lembro que eu tentei entrar em algumas faculdades, eu tinha um sonho de faculdade que era ser jornalista esportivo. Ó, Esse era legal. o meu objetivo e tal. mas amigo da Rede Globo, estamos aqui. Eu queria ser aquele cara lá do campo lá. Vai contigo aí, Felipe. Fala aí e tal. Mas enfim, era um sonho um pouco distante, porque a gente não tinha jornalismo na região, tinha que sair, família humilde, não tinha muita condição. Então eu me adequava ao que eu podia. Então eu primeiro prestei vários vestibulares, eu entrei primeiro eu entrei na FOA para fazer direito, negócio nada a ver comigo. Misericórdia. Chegou a iniciar o curso? Eu cheguei a iniciar nos primeiros dias, eu já vi que não era. E aí a gente encontrou a FASF, que, né, a Faculdade Sul Fluminense, que era uma faculdade que... Um embrião, né? Um embrião, tava ali nascendo, eu tinha um primo na primeira turma, e ele falou, Felipe, vem que tá legal, vai Sei ser nem onde que é registrado e isso. tal. No ICT. No ICT, a faculdade do É ICT. a faculdade do Jardim ICT. Amália ali. É. Ah, tá. Então, o que acontece? Ali eu tinha 2 benefícios. Um era bem próximo, né? E o segundo é que tinha um custo menor, né? Porque eles estavam abrindo o curso, Foi mais então barato. eles queriam Foi por isso que eu escolhi na era época mais também. barato um pouquinho. Cara, mas aí aconteceu uma parada fantástica. Não foram os 4 anos da faculdade, foi as pessoas que eu conheci lá. Por exemplo, o Jardel eu conheci lá. E eu tenho Que merda, hoje... Não é nada, pô, fantástico. Cara, e aí, vamos falar de empreendedorismo? Quer ver um negócio bacana que eu fazia lá, Jardel? O Jardel não, porque o Jardel era CDF. Ah, CDF. Eu fazia o estágio no INSS, continuei fazendo estágio. E depois eu descobri que eu não poderia ganhar um contrato, porque na época o governo Lula entrou e ele acabou com esse negócio de contrato. Ele foi fazendo só concurso. Na época foi até uma ação legal, né? Porque o risco de contrato era maior, então não vamos entrar nesse negócio de corrupção não, que é outro papo. Aí meu chefe falou, Filipão, não vai dar para te contratar, mas dá para te manter aí até você... os 2 anos de contrato aí que a gente tem e tal, não sei o quê. E a gente foi. Cara, eu tinha uma bolsa, né? O estágio me dava uma bolsa, era muito pouco. Eu lembro também que o meu pai, como funcionário da prefeitura, meu pai foi motorista de ambulância, e ele tinha uma bolsinha também. Somando o que eu ganhava, mais que o meu pai, ainda faltava 1/3 da faculdade para pagar. E aí, o que acontece? Eu lembro que eu tinha tempo e eu tinha recurso no INSS que me facilitava. Então, por exemplo, não façam isso, tá, gente? Eu tinha, por exemplo, uma máquina de xerox no meu setor. Mano, eu tirava xerox pra turma inteira. E cobrava da turma. Não, aí, pô, a galera me pagava em lanche, porque eu não Claro. tinha condição de comer. Lógico. Me pagava e tal. Então, assim, cara... É hustle, baby. O espírito É a empreendedor selva. É tava isso aí. ali, cara. E assim, mesmo ainda não tendo uma loja, não tendo nada, o cara que nasce com o espírito empreendedor, ele vai aflorando durante o tempo. Vai acontecendo. Igual você falou, pô, tô lá do outro lado do mundo. Mano, eu vou trazer Guaraná. Pô, eu tava ali na faculdade, às vezes eu chegava mais cedo, eu falava assim, mano, eu posso escrever o trabalho do meu amigo. Eu faço o meu e faço do que não pode. Então a gente tinha ali na turma, ali, não sei se o Jardel vai lembrar, pessoas que trabalhavam em companhia de chocolate. E aí, do início do ano até a Páscoa, esses caras ficavam super atolados. Vendedores da Lacta. Trabalhavam muito mesmo. Né? Tinha uma galera ali, o Léo, o Gil. Tinha uma galera da Nestlé e da Lacta. Mano, eu ia nesses caras e falava, aí, quer que eu faça o seu trabalho? X reais. Quer que eu tire o copo pra você? X reais. E esse dinheiro, cara... Eu já ensinei isso pra minha filha já. Ela tá na 5ª série. Ó, no 5º ano, 4ª série. Falei pra ela, filha, você não pode colar e nem dar cola. Você tem que vender o conhecimento. Aí... Aí eu falo pra ela, pode fazer o trabalho dos alunos da escola e cobra. Mano, esse dinheiro, ele me ajudava a custear a faculdade. Claro, por exemplo, eu não tinha dinheiro de comprar os livros, eu comprava a xerox. Então, esse dinheiro pagava a xerox. Eu não tinha dinheiro para poder lanchar no intervalo. Esse dinheiro pagava meu churrasquinho em frente da faculdade. Esse dinheiro fazia diferença. Eu lembro que a minha irmã ganhou um computador num tio nosso e eu passei a usar o computador para fazer trabalho. Eu fazia o meu trabalho e mais uns 3. Chegava de madrugada fazendo trabalho. Levava o trabalho no pendrive e imprimia no serviço, para não ter o custo de imprimir no meu. Crianças não façam isso em casa. Mano, não é o correto, mas é a sobrevivência do empreendedorismo.
isso te traz força de vontade de nunca desistir. Então, assim, eu passei 4 anos ali. No meio da faculdade, conheci um amigo, meu contrato acabando, esse amigo tinha uma loja, o pai tinha uma loja no shopping, o Arthur. Tinha uma loja que era a Hering, a Hering Malhas. Sim. E ele falou, Filipão, quer ele trabalhar com a gente? Eu fui trabalhar com ele. De vendedor. De vendedor. Na verdade, eu ia ajudar no estoque e tal, né? E ali eu fiquei, o pai dele até me fez proposta para ser gerente da loja numa época, mas estava dificultando muito eu terminar. Aí eu botei na minha cabeça que eu ia terminar o curso. Mesmo com dificuldade, botei na cabeça que ia terminar o curso. Para finalizar tudo, aí nesse momento do curso, trabalhando e tal, começa a minha história da minha empresa hoje. Que a minha empresa hoje é uma empresa familiar de quase 20 anos. Onde a minha sogra e o irmão dela abriram uma empresa. Eu não sabia, não. Pensei que você que tinha criado. Não, então. Aí que começa a minha história. A minha sogra e o irmão dela, num momento de oportunidade, abriram uma loja, uma Bomboniere. Uma distribuidora de bombons, de bala, né? E o irmão dela tinha bastante força no ramo de embalagens, né? Entrega de marmita, essas coisas. Marmitinha, né? Que hoje já está isopor. Então, eles abriram a loja original, que existe até hoje, chama Disque Embalagem, lá no Santo Agostinho. E eu fui trabalhar para eles. A minha sogra falou, poxa, eu tô vendo que você tá com dificuldade em administrar seu tempo, vem trabalhar com a gente, te libera um pouco mais cedo para poder você trabalhar e estudar e tal. E aí você foi ser funcionário deles. Fui ser funcionário. E ali eu aprendi muito do que eu sei hoje do meu ramo. E aí eu lembro que vocês comentaram no episódio de inauguração sobre você saber sobre o que você está trabalhando. Cara, e é muito importante. É muito importante. Você ter o conhecimento do o que X você... da questão É muito importante. Ah, Felipe, eu tenho pouco recurso, pouco não sei o quê, pouco não sei o que lá. Cara, mas se você tiver o conhecimento de onde você está entrando, a sua chance de não fracassar, essa é a verdade, é maior. Porque você entrar em algo que você não conhece, mano, você pode até ter sucesso. De dar errado. Mas é muito só se o negócio for muito bom se vender quando sozinho. Comecei com investimento, eu não vou falar o valor aqui, que é besteira, mas eu perdi uma grana considerável por não ter conhecimento. Né? E hoje, quando eu falo com a galera sobre isso, eu falo, ó, por que você vai ouvir o que eu tô falando? Porque eu sei onde tá errado. É muito difícil. Então, assim, a minha história começou ali, eu terminei minha faculdade, formamos, terminei com uma dívida. Essa é a parte ruim de faculdade, porque... Toda faculdade? Eu tinha uma dívida de formatura, festa, de materiais. Eu lembro que naquela época tinha um real, né? O Banco Real abria a conta universitária. Eu tive essa conta. Mano, e a conta universitária dava um limitezinho lá, 10 dias sem juros, que o Santander usa até hoje. R$100, mano. O meu limite eu especial. usava aquilo, cara. Eu lembro que eu tinha, por conta de trabalhar no INSS, uma conta no Banco do Brasil que me dava cheque. Mano, eu saí distribuindo cheque. Eu saí da faculdade endividado. Então, assim... E o retorno do investimento da faculdade é muito devagar. É muito lento. Muito lento. Mas, o que aconteceu? Eu terminei a faculdade com 21 anos. Eu tinha 21 anos. Em 2006, 21 anos, formado, com curso, né, pá. Aí entra a parte do negócio, né? Eu conheci muita gente bacana, muita coisa que me abre portas até hoje. Por exemplo... Eu tinha, até pouco tempo atrás, o Cleito, que é um amigo que estudou com a gente. Te atendia lá? Ele era gerente da EBD, que é uma empresa que me atende, que legal, ferreiro e tal. Muito maneiro. Pô, e por a gente ser amigo, ele me dava condições muito melhores. Tipo, que Filipão, legal. tem uma promoção bacana aqui. Pô, Filipão, cara, eu tô com uma carga aqui, preciso de um lugar para colocar e tal. Então, assim... coisas que a faculdade me deu. É o relacionamento que você fez lá atrás, cativou, conquistou. Pô, cara, então e assim, hoje a gente tem condições de, mesmo no CLT ou na faculdade, que são algo muito discutido, né, discutíveis hoje, de agregar. Esse que é o negócio, agregar. E aí entrou minha última etapa de CLT até hoje na minha história, né? Espero que tenha sido a última. Se Deus quiser. Que foi o quê? Eu tinha lá meus 21 anos, terminei a faculdade, trabalhava de empregado no comércio da minha sogra e do tio da minha esposa. Na época nem era esposa, era namorado. E eu falei assim, mano, eu preciso dar um salto, eu preciso ganhar um pouco mais. Onde que eu vou ganhar mais? Na indústria. Falei, mano, eu preciso sair daqui, vou pra indústria. Pedi demissão da loja que eu trabalhava e fiz um processo seletivo para entrar na fábrica de carros da Peugeot Citroën, PSA, né? Na PSA, que hoje é da Fiat, uma bagunça lá. E aí, mano, eu fiquei lá quase 10 anos.
10 Caramba. anos? 10 anos. 10 anos. Aí você vai falar, caraca, 10 anos de CLT. Caraca. Aí eu vou falar assim, mano, foram 10 anos que mudaram a minha vida também. Por quê? Quando eu comecei a aplicar, eu tinha a pretensão de entrar com o meu curso de 3º grau. Então, pô, eu tenho 3º grau, sou formado em administração, habilitação em marketing, aquele negócio todo. Mano, Nós somos marqueteiros, filho. não, o que aconteceu? Tá pensando o quê? Ninguém me queria. Uau! Ninguém me queria. Ninguém me queria. E a fábrica estava expandindo, tinha um processo seletivo para operador. Pô, o salário de operador na época era o dobro que eu ganhava no comércio. Eu falei, tô dentro, é isso que eu preciso para poder casar. Comprar minha casa, comprar meus recursos para poder... E eu entrei, cara, como operador de solda na chaparia. Mano, se você tem um carro aí, ó, da PSA de 2007 até 2011, eu garanto, foi eu que soldei. Eu garanto. Mano, e ali eu fiquei 3 anos como operador de solda, com meu currículo guardado aqui no bolso. E aconteceu uma situação lá que mudou minha vida lá. Que foi o quê? A gente tinha um... Pô, tô falando pra caramba, né? Bora, pô. A gente tinha um... Não, cara, é uma A gente história que você pode ter certeza. Não, é porque tudo isso vai desencadear na onde eu estou hoje. Vai ter gente que vai se conectar. Olha só o que aconteceu. Havia uma avaliação anual de todos os operadores. E eu já estava lá 3 anos e nunca tinha tido essa avaliação. E aí, ponto 1, grandes empresas, execute o seu plano de ação. Porque, às vezes, as grandes empresas, grandes corporações, é muito lindo lá no alto da pirâmide, quando sai todo aquela chuva, aquele brainstorm de ideias, planejamento, não sei o que lá. Mas quando chega lá embaixo na pirâmide, o planejamento não é executado, porque ele é empurrado por várias outras situações. E eu até entendo isso, eu até entendia isso. Então, por exemplo, o meu chefe nunca tinha tido a oportunidade de sentar comigo e me perguntar quem eu era, quais eram minhas pretensões. Que Nunca doideira, nem viu né? seu currículo. Nunca. E assim, eu escutei outro dia num podcast e é tão importante isso, cara. Se você é empreendedor, se você tem um negócio, você tem que saber qual é o sonho do seu colaborador, do seu Isso time. é interessante. Você começou o episódio falando sobre essa sua funcionária, por exemplo, Aham. que tinha um sonho. Isso. E eu lembrei de uma frase do falecido Zig Ziglar, né? Se você quiser alcançar os seus sonhos, o caminho mais curto é ajudar outras Fazer pessoas com que a as alcançar o outras deles. pessoas alcancem. E aí, mano, aquilo mexia comigo. E aí teve um dia, Pode twittar essa né? frase aí. Vamos tá? lá, Pode. era assim, né? Era operadores, aí tinha um monitor, que era o cargo acima dos operadores, e tinha o gerente da área, que era o chefe de todos nós. O meu monitor chegou para mim e falou assim, Filipão, a gerência tá cobrando as entrevistas individuais da galera. Só que o chefe tá agarrado. Então ele pediu só pra galera assinar, para ele entregar os formulários. Eu falei, eu não vou assinar não. Olha só. Tinha 10 operadores na minha linha, 9 assinaram, só eu que não assinei. E aí o meu monitor ficou abafado. Porque ele falou, mano, vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Eu falei pra ele, Esse cara nesse tá me momento, arrumando, meu irmão. eu não... Cara, eu sabia que eu era um bom operador, eu tinha essa consciência. Eu sou bom no que eu faço. Eu sou importante aqui. Mas eu também sabia que pra trocar ele faz assim e ponto. E aí o que acontece? Essa minha atitude mudou meu rumo na fábrica. Porque o que aconteceu? Esse menino chama Gustavo, hoje ele é empreendedor também, ele é dono de um curso preparatório aqui na cidade. Ah, que legal. O Gustavão chegou lá dentro, falou assim pro Carlinhos, né? Carlinhos, tem aqui as 9 assinaturas, um não vai assinar. Como assim? O menino não vai assinar. E a gente trabalhava assim, num lugar que dava pra ver eu lá soldando e olhando de rabo de olho. Ele já deve ter dado aquela olhada Aí assim, ele olhou meu irmão. assim, ele apontando e tal, não sei o quê. E eu falei assim, mano, amanhã Já eu já era. não tô aqui mais. É. Já não tô aqui mais. Cabeça já começa Aí- a funcionar, a fervilhar. Resumo da história. Meu monitor volta, fala assim, tira o EPI e vai lá conversar com o chefe que ele quer fazer a sua entrevista. Ah, legal. Aí eu falei assim, pode ser uma coisa boa Pode ou ser ruim. muito bom ou muito ruim. Porque eu falei assim, cara, ele vai me plantar o fumo, né? Aí o que aconteceu, Imagina velho? um maluco tropa de elite. Tu tá de sacanagem comigo, É, 02? querendo sair. colarinho assim, Então, meu irmão. fanfarrão, rapaz. Vai assinar essa porra agora. Uma parada assim. Mano, esse cara, ele teve uma atitude muito maneira, que eu aprendi, que é pedir desculpa. É uma atitude fantástica. Pô, velho, você fez alguma coisa errada, pede desculpa, cara. Legal. Não vai mudar em nada a sua vida, só vai te trazer benefício. Com Vai te certeza. engrandecer. Eu sentei, primeira coisa que ele falou, prazer, me desculpa. Aí ele explicou o porquê que Legal. ele tava tomando aquela atitude.
Eu não concordei, por isso que eu não assinei. Eu falei, cara, de boa. Só que aí eu já comecei a falar, cara, mas eu tô aqui 3 anos e você não sabe nem o meu nome, cara. Que doideira, né, cara? E assim, eu acho que eu posso agregar muito mais. Ele falou, então senta aí que nós vamos fazer a entrevista. Aí ele abriu o negocinho e começou. Legal. Primeira pergunta que ele me faz. Fala, Filipão, onde você mora? Segunda pergunta, é casado? Terceira pergunta, qual o seu grau de instrução? Aí eu falei, eu tenho 3º grau completo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como assim, velho? Tá no lugar errado. Aí eu falei, sou formado em O que você administração. tá fazendo E os lá, meu 9 que irmão? não Né? fizeram entrevista. É. Rodaram, mano. Aí eu peguei e falei assim, sou formado em administração há mais de 3 anos. E nunca falei pra ninguém, porque até me foi orientado isso quando eu entrei, porque poderia atrapalhar. Aí ele falou assim, mano, como assim, cara? Mano, eu preciso arrumar um negócio melhor pra você aqui dentro. Pô, você é um cara pontual, ajuda, colabora com o time. Não sabia que você tinha essa formação, não. Aí, Não, e aí, características interessantes de qualquer gerente que quer ter o cara, né? Pontual, Uhum, porque se é pra chegar às 8 horas, nego que chega às 8h01, né? Então, pontual. Trabalha em equipe, uhum. né? Comunicativo. Comunicativo, Ah, tem qualificação. É. Porra, melhor. Ideal. O que você fez, a gente chama de intraempreendedorismo. ah, Você É, tá isso empreendendo aí. dentro do justamente. CLT. E essa para mim é a parte, pô, ser SLT, você pode ser empreendedor lá Pode. dentro. E deve. Pode. E deve. Primeira coisa, você tem que vender você mesmo. É. Né? Isso aí. Mas você não pode ser um lixo para se vender. Então você tem que se vender, você tem que se preparar e se vender bem. Cara, isso mudou minha trajetória. Em menos de um mês, esse meu chefe conseguiu uma entrevista para mim e eu já mudei de cargo. Cara, fantástico. Mano. E você fez um negócio, você tava liderando sem ter posição de liderança. É. Você tava no fundo da hierarquia. É isso aí. E aí você falou assim, não, peraí. Tá todo mundo aqui no compliance aqui, todo mundo vai assinar, eu não. E ali, é. Botou o cabeção pro lado de fora da água e falou, pai, eu tô aqui, vem pra cima. É E isso foi aí. uma faca de 2 gumes, né, Faca de cara? 2 Porque gumes. você Teria dado podia muito chegar errado. lá e o cara, meu O cara irmão, falar. na moral, não vai me respeitar, não? Tá É fora isso do aí. quadro. Voltar, não. É isso aí. É. Então, assim, cara, isso mudou porque através dessa mudança de cargo, eu fui para um cargo melhor. Não só um cargo melhor, eu entrei para o time de treinamento da fábrica, onde eu recebia todos os funcionários para treinar. Que legal, Uau. cara. Aí foi um treinamento danado mano, pra aí, você, hein? Mano, eu tinha curso todo dia. Que Pra mim. maneiro. Porque segurança do trabalho, você tem que saber para ensinar. Não, e é o que você falou, você foi atrás de recurso, conhecimento, você tava num lugar onde conhecimento tava sendo despejado em você. Começou uma vibe de Green Belt, Black Belt. Que legal. E eu fui tudo de graça. Eu comecei a fazer esses cursos tudo de graça. E assim, Que o experiência. que aconteceu? Por eu já ter passado pela fábrica, pelo chão da fábrica, eu tinha um know-how que um monte de gente não tinha. Então, É outra cara, parada também. mano, isso foi me trazendo tanto benefício. E eu fui crescendo. Eu fiquei nesse setor de treinamento uns 2 anos e meio, recebendo geral. Depois dali eu recebi uma outra promoção, que eu tive que voltar para a linha para ser o cargo de líder de operadores. Eu fiquei ali 1 ano e meio, 2. E aí, por fim, eu fui promovido. Mas, cara, o que acontecia comigo lá dentro da fábrica não acontecia com 90% das pessoas. Porque eu ia subindo de cargo de maneira honrosa, sem puxar saco de ninguém, só com trabalho. E assim, sempre sendo utilizado em algo que eu tinha know-how para fazer. Então eu chegava num cargo maior e eu já sabia o que tinha que fazer lá. Por fim, meu último cargo já era um cargo gerencial. Ou seja, tinha o chefe do prédio, tinha a minha chefe, que era responsável, e tinha eu. Cara, eu tinha recursos financeiros para melhorar a linha. Enfim, aí, por fim, nesse cargo, eu fiquei nos meus últimos 3 anos de fábrica, quase completando 10. Liderava quantas pessoas? Quando eu era monitor de linha, eu cheguei a liderar uma equipe de 33. Caramba, gente. pra caramba. Era uma linha de montagem Tem final. empresas que não tem 33 funcionários a vida inteira. Não, hoje, por exemplo, eu tenho 6. É. Né? Agora eu tenho 6. E você Então- descreve, você está descrevendo o trabalho, né? Por mais que seja CLT, né? Para quem não sabe o que é CLT, é uma caixa lotada de transtorno. Pedrão não Você- gosta do CLT, né, Você Paulo? descreve CLT, pô, um trampo maneiro. Eu tô querendo trabalhar nessa parada. Pô, eu também. Não, Aí, por que você largou? calma. E Aí, chegou onde você tá? Aí vamos lá. Aí você fala, CLT é ruim. Hoje, né, em 16, eu resolvi abrir mão de tudo para virar empreendedor de fato. Em 2016. Em 2016.
Hoje estamos em Vai 2022. fazer 5 anos, né? 5 anos. Eu ainda não ganhei mensalmente o meu último salário. Hoje. No seu Porque, Prolabore, que você quer dizer. Porque, basicamente, eu tinha benefícios lá, pô. Eu tinha plano de saúde, hoje eu pago. E é caro, né? Uhum. Eu tinha PPR, né? Que era pouco, mas... É a participação né, nos a participação lucros, nos lucros, né? Eu lembro que, sei lá, 2015 a última foi R$7.000. Uau. Devia ter um Essa carro à base. disposição lá. Eu tinha um carro, eu Podia tinha comprar carro pela lease, metade né? do preço. Eu tinha lease, tinha desconto de 35% no carro zero. Então, assim, eu tinha benefícios. Os benefícios, né, nem entra. E, cara, E eu tinha o isso meu salário. trava muito, Muita gente. muita gente, tá? Não, tem gente que Trava no trabalha por causa do sentido... benefício, pô. isso É, aí. isso. Me travou por muito tempo Você também. fala pro cara quanto você ganha. Fala, salário mesmo eu ganho 2 contos, mas de benefício eu tenho 8. Remuneração indireta. Aí começa a minha história de empreendedor. Eu sempre tive o sonho de ter uma sorveteria. Não sei que doideira era essa. Não É sei o você picolé resolveu. lá atrás, No dia filho, que você resolver abrir uma sorveteria em Volta subconsciente. Redonda, você me fala, Não. porque todo mundo vai entrar menos Jardel, que Jardel não gosta Eu de já sorvete. tive a sorveteria. Cara, sorveteria é um Vamos lugar lá. que não tem aqui. Mano, Tem que ter. cara, então, como é que é o nome lá do Baixo açaizal? debate. O Ezequiel. irmão- Não, Ezequiel. Pô, Ezequiel, quando eu montou um estava conceito saindo do bacana. meu, quando eu estava saindo do meu, Ezequiel montou o dele. O conceito do Ezequiel era muito parecido com o meu. Inclusive, eu acho que o Ezequiel deve ter tido dificuldades pelas mesmas razões que eu. E, enfim, eu dei esse pontapé. Eu falei, mano, eu vou virar a chave. Mas aí foi como? Você, Foi mais ou antes menos você assim. era funcionário da sogra, foi pra fábrica. Não, isso. E aí depois você já chegou, meu irmão, agora eu sou dono. Não, então, Parada é essa o aí. lance foi o seguinte. Comprar essa bagaça toda aí. Saiu benzão, Mete meu o irmão. pé, geral, Quanto geral. que você quer nesse... A loja foi o seguinte, eu saí da fábrica, e aí a dificuldade que você falou aí, que é difícil por causa dos benefícios, a Cristiane, lembra o nome dela, a menina do RH que trazia os documentos pra gente assinar, né? Eu consegui, por um acordo com a minha chefe, da equipe ia sair, eu falei, me tira, porque eu já tô com o empreendimento montado, e eu quero ter os meus benefícios de CLT, que é o quê? Ser mandado embora, pegar meu fundo de garantia legal. e ter ali Até nisso você conseguiu articular. Mano, bacana, hein, peguei cara? minha chefe, Cagão, né? consegui. A minha chefe muito Já gente tinha boa, Deus Débora, tomando conta disso já, tudo aí? não, Papai do Céu tá desde o ventre. Então, Então, o que pronto. acontece? A minha chefe, muito custo, não queria me desligar. Falei, ó, me desliga, não é uma boa. Aí me colocou na lista. Eu ainda fiquei alguns meses ainda trabalhando normalmente. Normalmente, inclusive trabalhei depois de ser demitido. Porque geralmente é assim, você assina a demissão, quem já fez aí, eu Acabou, nunca tinha corpo sido mole. demitido, eu Corpo sempre saí. Não, lá na fábrica era até proibido. Você assinou aqui, a pessoa já ia de mãozinha dada contigo até a portaria, porque você pode fazer até alguma besteira, né? Não vamos falar aqui. Eu assinei minha demissão e continuei trabalhando até o final do dia. Demonstra a confiança que eles tinham em você. A moça do RH, ela olhou pra mim e falou assim, cara, um dia eu quero ter essa coragem. Olha Um dia eu quero ter. cara, Porque isso aí, ela né? sabia o carro que eu tava abrindo mão, que era um carro bom. É. Ela sabia da onde eu tinha saído, pô. Ela sabia, pô, caraca, tu é o Filipinho, que era soldador ali. E hoje, pô, Era você um tem chulezinho hoje outro você dia conversa atrás com o aí. diretor. É. Você entra na sala do diretor. Então, assim, cara, ela sabia da trajetória. Ela falou assim, tem um monte de gente que entrou aqui e tá do mesmo jeito até hoje, cara. Você vai abrir mão? Vou. Ah, mas por quê? Vou abrir minha sorveteria. Você é muito Então doido. você saiu, não foi direto Não, pra aí loja de o que bombom. aconteceu? A gente montou uma sorveteria, um projeto que era uma sorveteria e cafeteria. Eu sei que Lá você tem um mesmo, sonho. em Santo Agostinho? No Santo Agostinho, um pouco pra frente do nosso endereço, na principal do bairro, chamava Happy Sorveteria e Cafeteria. A gente abriu um... tava na época dessa música aí também. E aí o que acontece? A gente, ali eu realizei o meu sonho de abrir algo que eu queria, mas cometi erro pra caramba. Erro número 1, você não pode fechar sua mente pra conselhos. Eu fechei. Com certeza. Eu fechei. Por exemplo, eu tinha um concorrente, que é o Bernardo, sorveteria e açaí. Um cara, gente fina pra caramba. Antes de eu abrir, ele foi lá, encontrei com ele aqui na Terrada, ele falou, pô, cara, que bacana, você vai abrir, faz isso. Um concorrente chegou pra você. Não é normal, não é normal. É. Ele falou, Filipinho, faz isso. Exemplo, compra em grande escala para diminuir seu custo. Tenta fazer seu próprio produto, não compra de terceiro. Faz isso tal. Filipão sabe de tudo, 10 anos de fábrica,
formado em administração, Não sei o quê. preciso de conselho. Não preciso desse conselho, vou ter o meu próprio conceito de sorveteria, pá, montei. Mano, eu trabalhava o dia inteiro só para pagar os custos da loja. E aí você pegou o dinheiro da sua rescisão e botou nesse negócio, Basicamente parte tudo. dele. É. Tudo? Basicamente tudo. É mesmo? Basicamente tudo. Corajoso. Caramba, e Eu- era um eu- dinheiro bom, hein, cara? Era um dinheiro bacana na época, né? Era bacana. Aham. E aí, mano, o que acontece? Eu fiquei E aí, ano... rapidinho, só pra gente não perder. Você fez uma pesquisa de mercado antes? Fiz. Porque Isso você é era lá legal, do bairro, isso é legal, né? é. No bairro eu tinha 2 fortes concorrentes. Né? Eu tinha 2 fortes Bernardo, que concorrentes. existe até Bernardo, hoje. até hoje. Que tá forte pra caramba, Ele é não forte, tá? é muito forte. É. É amigo meu. Eles Aham. compram comigo hoje. Legal. Fantástico. E tinha o Max Açaí, que é o cara que comprou a minha sorveteria. Ah, sim. É. E aí, esses 2 caras, eles tinham um diferencial de mim. 2, que era muito importante. Eles fabricavam o próprio produto. Eu comprava de um terceiro. Uhum. Há uma grande diferença até em questão do lucro Do do, produto negócio, em do si, produto né? em si. Porque quem fabrica consegue um custo melhor. Então eu já tinha eu já perdi ali. E automaticamente eu acho que faz um produto melhor, não? Assim, Talvez. qualidade. Talvez. Você faz do seu jeito, né? Era É. bem diferente. Verdade, é. cara. Se você não tem nada patenteado, você não tem vantagem nenhuma. E aí tinha a segunda etapa, que era o quê? Por exemplo, o Bernardo comprava caixa, eu comprava fardim. Entendi. Então dava diferença. E eles já estavam há bastante tempo no Já, mercado? O Max já tinha 12 anos de mercado. E Caramba, são antigos. o Bernardo, ele começou a fazer sorvete quando eu trabalhava lá em 2003 para minha sogra. Nossa, Ele mano. comprava os produtos lá Muito comigo. antigo. Uau. Então assim, 2 caras 2 concorrentaços, super né? estabilizados no bairro, produtos bons. O que eu fiz? Eu quero dar um ambiente diferente, uma forma de servir diferente. Pô, eu fiz a sorveteria Esse muito foi bem feita. o diferencial que você que eu enxerguei. alinhou. Falei, mano, a posição no bairro, Aham. né, das lojas, pô. O Botou uma Bernardo lojinha tá com aqui. ar-condicionado. Isso, pá. pô, eu vou um ambiente legal, Bacana. Wi-Fi, né? O cara pode sentar pra tomar um café de manhã e pá. Maneiro. Mano, só que uma coisa é pesquisa de mercado, outra coisa é É a execução. realidade do É mercado. por Mano. isso que é a prática, gente. E é por a isso gente que tá lá na fazendo isso. faculdade, ou quando você faz um Sebrae aí, eu lembro, tal, os caras falam, a maioria das empresas quebra com 2 anos. É porque o cara não consegue mais. É. Depois de 2 anos, o cara É não a consegue. famosa frase que eu uso. Na teoria, uma coisa. Na prática, a teoria é outra. É isso aí. Exatamente. E aí, mano, foi um tempo muito feliz, porque eu me realizei. Eu aprendi demais. Você acha que você errou onde pra sorveteria dar errado? Eu acho que eu errei em não escutar quem poderia me dar Você acha que se você conselho. escutasse lá o Bernardo no início, Eu você teria um resultado muito teria diferente. rompido? Muito diferente. Porque eu ouvindo a história aqui, eu tô pensando assim, talvez o investimento de infraestrutura e de, né, o espaço que você criou, talvez a proposta da sorveteria daquele bairro, daquela categoria demográfica não fosse isso, Talvez. entendeu? É, Tipo, porque... o cara do Santo Agostinho é. não quer sentar no sofá de couro pra É. comer ovo mexido no café da manhã. Ele quer tomar Talvez. sorvetinho na Então, casquinha. assim, por exemplo, até isso eu pensava. Por exemplo, os caras falavam assim, Filipão, vamos botar uma porta de blindex. Aí eu começava a pesquisar sobre estudos que falam que a pessoa mais humilde, ela tem Assusta, dificuldade em entrar É. num ambiente fechado. É. Ela quer ter o ambiente aberto. Então, por exemplo, você não pode fechar a sorveteria. Uhum. Bota a cortina de ar pro ar geladinho não sair. Foi o que a gente tentou fazer. Mas eu também enxerguei que pessoas do Santo Agostinho, uma área mais humilde, saem do Santo Agostinho para tomar café na vila. Uhum. É. Então, eu falei, mano, se eu posso oferecer isso aqui, eu vou conquistar. Mas esse não foi o meu erro, não foi Vai a o... chave na cabeça da pessoa, né? Eu saio do Santo Agostinho pra ir na vila, mas eu não vou na É sorveteria isso do aí, Santo é Agostinho. verdade. Então, assim, Exatamente. Porque Volta Redonda, e aí isso vale porque a gente tá falando com empresários de Volta Redonda é pequeno. sinistro. Volta Redonda tem um primo meu, Caio Militão, vou mandar um abraço pra ele, que esse moleque é inteligente. Ele diz o seguinte, Volta Redonda é uma cidade de mentalidade provinciana. Todo mundo aqui, eu defendo o meu, mas eu não defendo do meu lado. Entendeu? O meu é o melhor do meu bairro. Mas na hora que eu preciso ir no do meu bairro, eu não vou. Não vai É no assim no mesmo. Você que centro se da exploda, cidade. eu não quero assim te dar mesmo. moral. É assim mesmo. É muito difícil, muito difícil. Então, erros, tá? Eu não escutei quem eu deveria escutar. E, cara, não hesite em mudar no meio do caminho. Porque Não às vezes- permanecer ali no mesmo Às vezes foco. tem alguma coisa aqui que tá atrapalhando. Mano, para, recalcula a rota, faz um ajuste e volta. O Porque famoso PDCA que você deve ter aprendido na fábrica, né? aí tá, Na é, Meu irmão, caixa aí lotada de íntegra, transtorno. né?
Mano, aí eu fiquei ali e nesses 2 anos de sorveteria, eu comecei a ir para os Estados Unidos, fazer alguma coisinha lá. Não vamos entrar muito nessa área, não. Senão tem papo, hein? Tem papo pra caramba nos Estados Unidos. Nossa, foi maneiro. maneiro. Eu acompanhei várias parte vezes. disso aí. E aí, aonde a loja Paraíso dos Doces entra? Minha sogra, depois de um tempo lá com o tio, né, com o irmão dela, eles romperam, então viraram 2 empresas no mesmo bairro. Eles eram sócios e decidiram não ser mais, de boa. Cada um ficou o seu. Eu lembro que a construção do Paraíso dos Doces, o nome foi até eu que dei, na época, lá uns 15 anos atrás, quando eles separaram, né? Então tinha um disco embalagem. Aí minha sogra resolveu ir sozinha. E aí eu e minha esposa fomos ajudar ela na época lá e tal, dando algumas dicas. Vamos fazer um nome, né? Uma marca e tal. Aí a gente rabiscando, eu falei, pô, Paraíso dos Doces. Aí surgiu o nome. Mal eu sabia que seria eu o dono lá depois de uns anos. No final do 2º ano de sorveteria, minha sogra teve um câncer. E ela precisou parar para poder tratar esse câncer. Um câncer de mama. E ela não conseguia mais dar conta da loja original, né? E eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, a minha esposa ligou, falou assim, pô, minha mãe vai vender a loja. Aí eu falei, não, fala para ela não vender, espera eu retornar, eu ficava 2, 3 meses lá, espera eu retornar, a gente ajuda ela até passar esse momento pior, e depois ela repensa, porque, poxa, cara, você tem um negocinho que não é sua fonte primária, que era o caso dela, ela tinha um negócio, não era fonte primária, ela tinha outros recursos. E, mano, o que você vai pensar? Nesse negócio ou na sua saúde? Então, ela nem optou. Ela falou, mano, vou cuidar de mim, depois eu vejo o resto. Tá certo. Aí, cara, eu retornei e fui pra loja. Então, eu tomava conta da sorveteria à noite e da loja durante o dia. E eu fiquei nesse leve trás durante uns 2, 3 meses, até que o Max, né, que era um dos meus concorrentes, ele percebeu aquilo e ele, do nada, ele perguntou, cara, você tá vendendo a sorveteria? Porque eu tô vendo que você tá aqui e tal. Aí eu olhei para aquilo e falei, mano, pera aí, rapidinho. Aí fui conversar com a esposa e falei, sua mãe quer vender a loja? Porque assim, a gente tá aqui ajudando, né? Se ela quiser vender a loja, quero vender. Botou um preço, liguei pro Max, você quer pegar a sorveteria? Porque vai me aliviar, mano. Hoje eu não tô conseguindo dar conta dos 2 e tal. Quero. Aí eu reembolsei, peguei o meu investimento todinho que eu fiz lá. Conseguiu pegar tudo? Peguei tudo de volta. Cara, isso Foi fantástico. fantástico. Tá? Peguei o meu investimento, saí lá no 0-0, mas não saí no prejuízo. Que bom. Peguei esse investimento, paguei parte da minha sogra, porque da minha sogra era maior o valor. E aí a gente começou a história Paraíso dos Doces, que já tem 4 anos. Uau. Que é onde a gente está hoje. Não hoje, né? Porque hoje a gente já tá num projeto maior. E aí, ali no Paraíso dos Doces. O que é esse projeto maior? Então, vamos chegar lá. Negócio seu agora. O que acontece? Lembra da história? A loja era uma loja só e aí dividiu. Uhum. Quando dividiu, automaticamente criou-se Porque concorrente. tinha embalagem, né? Doce. Era o disco embalagem do irmão da minha sogra, né? Eu sou Vicente, empreendedor nato, sem estudo nenhum. Cara, ó. E você pegou tudo. E aí, a loja da minha sogra era uma loja pequena, espaço físico, que tinha de tudo um pouco. Um pouquinho de embalagem, um pouquinho de confeitaria, um pouquinho de bomboniere, um pouquinho de balas e doce. Foi a loja que eu conheci primeiro. Acredito que sim. Isso, acredito que sim. E aí vocês entram na história. Que foi o quê? Quando eu entrei nessa loja, eu falei com a minha esposa, a gente precisa se diferenciar do seu tio, porque é um concorrente aqui do bairro, e eu preciso entender um nicho de mercado que o bairro tem, que eu acho que dá certo, que era confeitaria. E aí a gente começou a mudar o rumo da loja, trabalhando assim, eu não posso perder o que eu tenho e eu preciso ir incrementando aqui algumas coisas. Só que aí eu batia em vários obstáculos, que era espaço físico, recurso financeiro, enfim, várias coisas. Aí encontrei vocês dois um dia, montando um grupinho lá, o famoso Eagles. Lembra legal. do Eagles? Bacana. Mano, aonde que mudou a chavezinha? Nesse grupo. Lembrando que não tem nada a ver com isso não, tá? Isso aí é a ideia do Jardel. Que Cara, bacana. Não, eu acho que eu já falei isso com você. Tinha uma dinâmica nesse grupo, que era você compartilhar uma dificuldade. 2 minutos, um vídeo.
Não sei se você vai lembrar. Eu lembro. Você fazia um vídeo, 2 minutos, você compartilhava a dificuldade do seu negócio. Ó, eu tenho aqui meu negócio e tal, eu tenho essa dificuldade. Pô, velho, o grupo tinha muita riqueza de conhecimento. Mano, Tinha uma começou galera boa. aquela O chuva. grupo era o embrião desse podcast. É. Discutir ideias de negócio Mano, pra todo mundo crescer junto. Aí Isso aí. veio uma chuva de gente dando ideia. Que legal, cara. Mano, e tal, Leandro da bicicletaria, É. pá, aquele tal. Filipão, faz... Mano, tinha uma ideia lá que era muito louca. Eu não tinha espaço físico. Cria um totem com um catálogo virtual. A pessoa seleciona ali e você vai ter um outro depósito. Você só... Mano, vai, brainstorm. E aí teve um amigo lá do grupo que falou, mano, você já fez um PDCA, mano? E tal. Aí eu... Chapim? Chapim. É. Falei, mano... Chapim Nunca- era de indústria O também. Mano, único então, empreendedor cha- que nunca empreendeu até Então, hoje. o Chapim é intraempreendedor. É. O Chapim, por exemplo, Inteligentíssimo. ele é da Nissan, Não, sei mas se ele ainda é. saiu, cara. Saiu? Ele saiu. Então, não sei se saíram o com Chapim- ele, mas eu O sei que ele Chapim saiu. era da Nissan, mesmo ramo da minha. Mano, eu fazia PDCA até pra ir ao banheiro, Todo dia. na fábrica, todo dia. Aí eu parei, olhei pra minha esposa, que também é formada em administração, engenharia, minha esposa tem um... Enfim. Casa Aí de eu falei ferreiro, assim, espeta falei pra de ela, pau. mano, a gente nunca fez PDCA. E por que você acha que nunca veio isso na tua cabeça? Porque casa de ferreiro, Cara, espeta de pau, então, pô. Interessante Sabe, essa... sabe uma coisa que quando você tem uma lojinha, um empreendimento, às vezes você se foca tanto nos probleminhas Tá. ali, Que não dá diário, tempo sabe? de você Tipo, planejar, né? ah, acabou moedinha de 5. Aí você sai pelo comércio procurando tem moedinha tem um de ditado 5. em inglês, tem um ditado em inglês de business, né, que eles falam o seguinte: never focus on the business of the business. Né? Business of the business, que é nunca foque na correria do seu negócio. Em Mano, inglês é. faz todo Então, sentido. Essa correria me matava e ainda me mata. Porque você deixa Tanto é que a gente tá aguardando a sua É. entrevista tem 3 anos e meio, Não, né? Por aí. Mano, Foi você difícil de marcar, deixa tivemos de, que ligar pra de secretária. Quer ver um exemplo básico? Dezembro. Dezembro eu tinha uma promoção de Páscoa. Páscoa é em abril. Se você comprar até dia 31 de dezembro, você pega 10% de desconto Na Páscoa. na Páscoa. Legal. Só mandar o pedido. Você não vai pagar agora, não vai receber agora, é só Caramba. mandar o pedido. O Filipão não conseguiu mandar o pedido. Porque dezembro você vende muito, tinha que atender, Tá eu tinha que passando uma fazer, coisa, eu outra, tinha que tal, outra. não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ops, dia 31. Nossa, Vai ligar pra lá, não, Filipão, já fechou. Já era. Coisa Foi simples. 10% de desconto no Mano, pedido grande. Caramba, na Tipo, Páscoa. sei lá, tu faz Você é aí. louco, foi 2 salários. Não, você faz aí, sei lá, 10 mil reais. Um pedido de É. 10 mil reais. É. Pô, você perdeu 1.000. Perdeu 1.000. É uma carteira que você tá Caramba, pagando ali. 1.000, velho. Então, assim, Caramba. é o tipo de coisa que acontece que se o cara não parar e, pera, eu vou perder isso daqui. Então, eu nunca tinha Hoje eu parado. ouvi uma parada também interessantíssima que você tá falando aí. A gente fala muito de hábitos, né? Tá na moda aí, livro de hábitos e Aham. por aí vai. Aí o cara fala assim, hábitos não ganham o jogo, sistemas ganham o jogo. Você pode ter ótimos hábitos, mas se você não conseguir sistematizar isso no seu Aham. negócio, cara, tem a planilha, tem o dia de fazer tal coisa, o dia de fazer pedido, você vai perder, cara. Então, assim, resumo da história. Eu nunca tinha parado pra ver qual era a minha força, quais eram minhas fraquezas, quais eram as minhas ameaças. Nunca. E nesse dia eu parei, velho. Eu lembro que eu tava no corredor da minha casa, eu tava escutando o áudio do Chapim, e eu falei, mano, eu nunca fiz isso. E aí, pum, veio o estalo. Mano, eu preciso de um lugar maior. Tudo caía num ambiente maior, num espaço maior. E eu lembro que o Jardel falou, irmão, eu conheço muita gente de imobiliária, cara, se quiser eu te dou uma ajuda, né? Frases que ficaram marcadas, que talvez o cara fala, você nem lembra. Aí eu falei assim, mano, e eu lembro que eu falei ainda, olha, tem uma loja vagando aqui, é cara, mas eu vou lá ver. Aí pega essa vibe aí. Mano, aí a gente começou um projeto de, mano, vamos expandir. Sem recurso, sem nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha a vontade e o plano, eu vou. E aí eu tenho um amigo que tava até aqui parado De agora. madrugada você ia, dava a volta em volta da loja, né, orando Nossa. e tal, fazendo aquela mandinga gospel lá. cara. Mano, tem um amigo meu que tava parado e ele falou, Felipe, não tem que ter recurso, tem que ter querer. Uau. Aí eu É a falei querência. assim, mano, Pega você essa chave aí, Você conhece galera, a querência? não tem que ter recurso, tem que querer. Aí o que aconteceu? No final ali, durante o ano de 2019, a gente começou a fomentar esse plano de um ambiente maior, de uma loja maior.
pra gente entregar o plano que eu tinha feito no meu coração e tal, eu idealizar. Começou 2020, mano, veio a pandemia. Ah, é. Aí a pandemia veio, essa loja estava em reforma, eu já estava apalavreado com E a realmente dona. era um lojão? Era uma loja maior. Quantas vezes maior? Vamos lá, do que eu a que tinha você uma loja de 35 metros quadrados e essa era de Nossa, 200. 3 vezes. 200? 200 muito metros mais. quadrados. Caramba. E aí eu peguei e falei assim, a gente tinha um recurso, não um recurso financeiro, porque a gente investiu em outra coisa, porque eu falei, mano, eu tinha uma ameaça, que era um concorrente que ia abrir a loja nesse lugar, mesmo ramo. É mesmo? E o concorrente ainda foi ousado, ele falou assim, ó, eu vou abrir pra te quebrar. Olha. Falou Que isso pro isso, fornecedor nosso. Que ousadia, hein? Eu vou abrir pra te quebrar. Eu falei assim com a Camila, ou a gente vai, ou a gente vai. Ou vai ou É o racha. famoso seguinte, vou Você morrer viu? atirando. Você olhou pra ele e falou assim, você vem até mim com É, espadas e isso aí. escudos, mas eu vou. E Aí o que acontecia? Ele não sabia que eu conhecia a dona da loja. Aí eu cheguei lá e passei na frente. Mano, basicamente a chave tava na minha mão, mas a pandemia chegou e eu falei, mano, todo mundo vai desistir de empreender. E por incrível que pareça, no meu ambiente pequenininho lá, o ano de 2020 foi o meu melhor ano, o ano da pandemia foi Será o meu por melhor quê? ano. Será por quê? Eu tenho as respostas. Eu trabalho, a nossa loja é no bairro, fora do centro, correto? Então, por exemplo, quando veio a pandemia, tinha-se o medo de ônibus, né? Tinha-se as restrições no comércio geral, e aí era muito mais fácil pro cara do bairro comprar numa lojinha do bairro Ah, que é. Porque vinha aqui fora. vir aqui Legal. fora. A Era gente menos até chama de risco. aqui fora, né? Bacana. Era menos risco. Então, assim, minha Páscoa foi a melhor Páscoa de todos os tempos. Eu vendi barra de chocolate e tal, não sei o quê. Meu dia das mães foi o melhor dia das mães. Meu dia dos namorados, melhor dia dos namorados. Foi um ano que a gente fez assim, ó. Aí eu falei, mano, eu vou ficar nesse lugar. E eu vou falar um negócio pra você, não sei se acontece isso com você, e se você fizer uma pesquisa lá, você vai perceber que isso acontece. O que acontece com lojinha de bairro? Eu vou te dar um exemplo de um mercadinho de bairro. Eu tenho um mercadinho lá na esquina, lá embaixo de casa, que eu quase nunca ia, por quê? A gente sempre tem a mentalidade, vai ser mais caro, Uhum. Ah, é verdade. No pequeno. É verdade. no pequeno. Verdade. E aí eu fui lá esses dias fazer uma Porque o Felipe compra falou isso, né? pequena. O pequeno compra pouco. É, Aham, justamente. E, cara, eu percebi, tem coisa que era mais barato. Aham. Eu até comentei isso com o dono. Ele falou, Jardel, é por isso que a gente sofre, cara. Porque quebrar as essa cultura é pessoas complicado. acham que, porque tem um negócio bem montadinho, na verdade é uma quitanda lá. Aham. Eles acham que eu não tenho poder de compra É. também. Porque ele Aham, falou, cara, eu é compro no verdade. Ceasa. É o mesmo lugar que essa Aham. galera compra. Tudo bem, em quantidade menor, mas eu consigo chegar no preço. Mas a diferença quantificável disso daí, cara, tem que ser uma comparação entre um Carrefour e o mercadinho, não o mesmo mercado da cidade. entendeu? Mas essa concepção, ela deve existir pra você Tem, também. tem. E aí a galera Tem, percebeu a gente- que não era isso, né? Eu Porque tô- você, eu tô tem, com um você tem documentário- competitividade em preço, não tem? Justamente, tem. Eu tô com um documentário separado pra ver no HBO Max, talvez a galera queira assistir também. É um documentário sobre as pequenas cidades americanas e a cultura que eles criaram de se ajudar. Legal. É um negócio que a gente fala, tem que dar moral pros americanos mesmo, que os caras são pica e a gente é muito ruim nas coisas que a gente faz É mesmo. cultura, né? Pô, Cultura diferente. esse lance do give back, de dar de volta pra sua comunidade, de comprar na fazenda do Isso é seu legal. bairro, entendeu? Aqui a gente não tem isso, cara. Quer Dá ver o um nome exemplo? do documentário aí, qual que é? Agora você me pegou. Eu vou pesquisar A e gente bota põe na descrição. na Quer descrição. ver um exemplo disso daqui? Black Friday. Black Friday. É. Por eu ter a oportunidade de estar nos Estados Unidos durante uma Black Friday, eu incorporei o verdadeiro sentido da Black Friday. O meu entendimento do Black Friday lá, segundo conversas com empreendedores lá, tá? É o seguinte, a gente passa o ano inteiro Apertado. vendendo. O cliente vem, me ajuda, tal, não sei o quê. Tem um dia de ação de graças, que é o dia anterior ao Black Friday, correto? Nesse dia lá, o dia de ação de graça, eles agradecem. Qual a forma de agradecer o cliente? Give Num back. dia específico, Black Friday, eu passo para você o produto a preço de custo. Eu não ganho nada e você vai ganhar um baita desconto. Mano, isso entrou na minha mente, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E eu entendi que não era a loja inteira, tipo, o Black Friday nos Estados não Unidos é tudo. Não, precisa você vai lá ser, no né? Walmart, por exemplo, aí eles colocavam lá, PlayStation 4 no Black Friday. Aí o PlayStation 4 era $400 e no dia da Black Friday, 200.
Mas os demais itens continuavam o mesmo preço. Aí o cara compra um Aí, PlayStation, que eu- É um par de chamariz, fone que é. vai- Aí o que eu comecei a fazer? O Black Friday do Paraíso dos Doces é sempre assim. Inclusive esse ano foi Color Friday, porque a vida é mais colorida. Tô brincando. É o marketing, é o não marketing. teve. Ele é Aí- habilitado em marketing. É, habilitado. aí o que que Uau, acontece? Assim como eu. Por exemplo, eu abria caixinhas no Instagram um mês Legal. antes. Falava assim, fala pra mim qual item você quer na Black Friday. E aí, como meu público forte é confeitaria, aí as meninas, chantilly, Nutella, leite condensado, embalagens. Aí o que eu faço? Eu passo o mês todinho da Black Friday comprando o melhor preço possível. Então, por exemplo, se a Nutella é vendida a 35, eu pago 26 nela. Nesse dia eu vendo a 26. Uau. Pô, legal, hein? Nesse dia eu vendo... E você Aí, tá falando... rapidinho, só pra... Fala. A cultura é tão ruim que a minha maior concorrente, que é a minha inspiração, não vou nem falar o nome aqui na cidade, viu eu fazendo isso e ficou com raiva de mim. Ah. Ela ligou pro meu fornecedor e falou, pô, ele não pode fazer isso. É quebrar aí, a gente. Aí meu É. fornecedor falou assim, peraí, o produto é dele, ele pagou, se ele quiser dar de graça, ele pode. É porque o Pô, Black é. Friday ele foi convertido... Ao invés dela fazer igual, Isso, pô, Porra. vamos agradecer Não, os mas clientes. o Black Friday, cara, eles converteram pro lado ruim. E aí, agora eles pensam... o conceito moderno de Black Friday, né, do povo egoísta, é o seguinte, eu passo um ano inteiro apertado. No Black Friday é o dia de eu faturar e mamar na teta. É, todo É a errado. metade do dobro É, no metade Brasil. do dobro. É. Então, assim, você vê, a cultura tá errada. Aí esse meu fornecedor me ligou, pô, a mulher me ameaçou aqui, cara, falou que não vai nem comprar porque um cliente chegou lá com o seu catálogo na mão e falou assim, pô, esse menino tá vendendo isso daqui, é esse preço, você pode cobrir? Aí ela falou, não posso, porque esse é o preço de custo. Eu falei, mas é justamente isso, é só um dia que eu É. quero presentear botar o meu gente cliente dentro e da tal. loja. Cara, velho. É. Então, assim, mano, resumo da história. Em 2020, a gente não sabia o que fazer por causa da pandemia. E aí essa loja ficou pronta. A dona da loja me chamou e falou, ó, a loja tá pronta, vai vir? Aí eu fiquei balançado, falei assim, vou. Por que que eu fui? Porque o concorrente ia. Uhum. Eu aluguei essa loja e o meu concorrente, em frente à minha loja, a antiga loja, tinha uma loja grande, 250 metros quadrados. Essa que eu aluguei era de 200. E tinha uma loja grande de 250 metros quadrados. O dono dessa loja me liga. Poucas semanas depois de eu pegar a chave da outra. Filipão, tem um cara querendo abrir um comércio igualzinho o seu, cara, lá na minha loja. Como meu sobrinho vai sair de lá, numa agência de carro, ele tá querendo entrar lá, pô. Por que você não vai? Eu falei, tá de brincadeira, velho. Já peguei uma loja, cara, que eu nem sei como que eu vou pagar e como que eu vou montar. Aí ele falou, mano, mas o cara tá animado, velho. E ele quer te quebrar. Aí eu falei assim, não vai quebrar não. Vou pegar sua loja também. Caraca. Mano, eu peguei Você as partiu duas. pra dentro das eu duas? peguei as duas maiores lojas da Que rua. doideira, bairro. cara. O brabo. Peguei, sem dinheiro nenhum. No peito? Sem dinheiro nenhum. O Não tinha brabo um tem real. nome. Não tinha R$1. E aí, mano... Rapaz. Como que você fez pra pegar? Você falou pro cara, eu vou pegar, não, Não, vou vou te dar pegar. nada adiantado. Não, e- porque mas assim, é tudo conhecido, É porque né? assim... Sem a luva, o- sem a- nada. a outra loja é de uma dona conhecida minha. A gente foi criado junto, eu e os netos dela. Então, tipo assim, ela só chegar lá na imobiliária e assinar. A chave já estava comigo, mas o contrato não estava assinado por um motivo. A parte elétrica não estava pronta. E a imobiliária falou, enquanto não estiver pronto, você não assina, ok, Felipe? E depois que eu assinasse, ela me deu 2 meses de carência. Você é doido Tipo assim, pra ó, parte 2 elétrica meses. não ficar pronto rápido. Eu segurando. Já o outro amigo falou, Filipão, você pode entrar e só vai pagar daqui 3 meses. Pra dar Caramba. tempo de você montar. Isso, início da pandemia. Isso, Pra não, quem tá isso já era assistindo e quiser final virar de amigo do 2020. Felipe, Ah, tá? Se você final de quiser virar 2020. amigo do Felipe, você pode entrar em contato com a gente vai fazer esse agenciamento aqui, porque Final- o cara é o cara dos que milagres. fantástico, Não, cara. Que final de fantástico. 2020. E aí, o que aconteceu? A gente pegou as duas lojas, bloqueamos o concorrente. Isso é analisar as ameaças. Bloqueamos o concorrente ficou bravo, falou, pô, Magrinho, você tá de brincadeira, mano. Você tá Tu muito pegou ousado, né? o concorrente tava tão afim de abrir que ele abriu. Ele tá aqui no Aterrado agora, Ah, lutando é? com os grandão do Aterrado. Aí, beleza. Eu peguei as duas lojas, eu não tinha pretensão de abrir 2 lojas. Então, falei, mano, vai aparecer alguém que queira um desses 2 pontos que não vai me atrapalhar. Eu tava um sabadão na loja menor ainda, entrou um cara e falou, pô, cara, fiquei sabendo que você pegou a lojinha ali, a loja ali, né, e tal. Falei, aí você vai pra lá quando? Falei, não sei. Por quê? Ele falou, cara, eu tô afim de montar uma farmácia, cara. Tô procurando um ponto, aquele era o Você ponto foi que eu queria. estratégico demais, E eu tô mano. montando, tô indo pro Você retiro, tá cara. doido. Eu falei assim, irmão, você quer montar o quê? Farmácia.
farmácia É tá sua. fora. É sua. Ele, como assim? Amanhã, 4 horas da tarde, lá na imobiliária. Vamos lá. Uau. Fantástico Só passou isso. pro Com cara. ele, falei, ó, Fantástico. eu passo, mas só pra esse cara. Avalio o crédito dele, vê tudo certinho. Mano, esse cara pegou, abriu a farmácia, tá lá, farmácia Volta Redonda. No Que ponto legal. que eu queria, que eu sonhava. Porém, esse ponto que eu abri, pra mim era melhor. Um ponto com estacionamento, igual esse Uhum. daqui e tal. Uma loja de 250 metros quadrados, sem ter que fazer reforma alguma. Eu só teria que montar. Aí, o que a pandemia me beneficiou? O governo abriu uma linha, Pronamp, Pronamp. que era uma Legal. linha para pequenas A empresas. gente já perguntou de sobre crédito. isso em outros podcasts, né? Então vamos É. aproveitar para você fechar com esse do Pronamp aí. Mano, aí o Pronamp me ajudou porque eu tinha 0 de crédito, 0, não tinha nem R$1. E aí o Pronamp abriu essa linha, eu fui até o banco e consegui essa linha de crédito. Aí Um você juro- usou de fluxo de caixa. Eu usei para montagem da loja. Hum. A montagem da loja foi praticamente com o Pronamp. Foi pouco. Então você enterrou o Pronamp, vamos botar assim. Pum. Eu botei ele lá Tijolo, dentro lá. azulejo. Mano, eu botei ele lá dentro. Foi bom esse crédito, essa linha? Foi legal? Foi muito bacana. Foi sem taxa mesmo, igual alguns falam? É, juro muito pequeno. É. É um, Ele existe cara, ainda? Não existe. Diz que vai sair uma próxima rodada, mas É. não saiu. E eu acredito que não vai sair agora por conta de eleição. Entendi. Eu não sei se eu tô usando os termos certos, ficar mas difícil. você investiu todo aquele capital no passivo. Você comprou tijolo, imóvel e montou a loja. Isso aí. E dá pra botar estoque também? Então, aí começou a luta, né? É, porque... Cara, porque assim, aí entra a segunda parte que eu gostaria de falar aqui, talvez já caminhando pro final, talvez. 1, conheça o seu mercado. 2, tenha capital de giro para você viver tranquilo. É. Capital de giro é o nome do jogo. O Porque capital você de estava giro zerado. Então, por exemplo, a mercadoria. O que eu fui fazendo? Desde quando o projeto da loja maior foi estabelecido, eu estava com a menor já comprando para maior. Então a menor sustentou esse início. Uhum. A menor E sustentou aí esse você início. já começou a fazer o PDCA. Já. Entendi. Já. E aí Explica bem rapidinho o que a é maioria o das pessoas PDCA. pode não saber o que é PDCA. Então, vamos lá. O PDCA é uma sigla em inglês, né? Plan, do, check. É você basicamente vai fazer um plano, vai fazer os check dele, quer dizer, você executa, faz o check e realinha o plano. O check é a checagem da execução. Isso. Por exemplo, Plan, do, check, vou- correct. Isso. Vou comprar uma água. Plano. Aí você vai lá e compra para vender, né? Ah, vendi. Agora eu vou checar se isso me dá lucro. É igual o seu Aí plano não lá. deu, corrige. Aí não deu. Pô, por que não deu? A água estava mais cara do que o concorrente, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai fazendo. Interessante. A loja nova é um fluxo de PDCA quase que mensal. Amanhã. Porque ela me abriu tanta oportunidade. Então, assim, hoje a gente saiu de uma lojinha de bairro para uma loja que atende a cidade inteira. Pergunta idiota, né? Mas vamos lá. É. Tem diferença para sua gestão de uma loja pequena Demais. para essa loja grande? Demais. Porque, Qual é a assim, principal? se o fluxo aumenta o número de trabalho. Hum. Então, basicamente, a outra loja eu tinha um funcionário. Hoje, E o lucro aumenta na mesma proporção? espero que sim. Por que eu Ainda não não falo deu de pra- lucro? Isso. Por que eu não falo de lucro? Isso é uma outra parte que o empreendedor tem que saber. O lucro não vem na hora. Não vem. Não vem. Eu abri a loja 2, que é a loja grande, que é a loja que a gente está hoje, porque eu fechei a Já loja teve 1. uma Páscoa lá? Já. Eu abri a loja 2 e eu botei na minha cabeça que o meu primeiro salário seria com 3 anos. E ainda tá na minha cabeça. Eu fiz um ano agora no dia 5 de janeiro, que a gente abriu a loja 2, e eu nunca tirei R$1 de lá, eu só coloquei. Tá vivendo de quê? Agora. Então, vamos lá. agora Pergunta que não quer calar, né? Então, tá acho que de a gente já respiração. estendeu bastante esse podcast, então, mas A gente Não, caminhar assim, aí pro final. cara, ter sócio é muito ruim. É uma parada difícil. Porque para você ter sociedade, você tem que ter duas cabeças muito bem alinhadas. Então não é que sociedade é ruim. Você precisa se alinhar a quem pensa. O projeto tem que ser idealizado de maneira semelhante. Nunca vai ser igual. Mas eu tenho uma sócia fantástica, que é a minha esposa. Então, por exemplo, a minha esposa ela tem a fonte de recurso dela, que ela é profissional na área dela. E quando a gente decidiu entrar nisso, eu falei, amor, eu vou abrir mão disso tudo aqui e a gente consegue, com a nossa renda familiar, manter tudo isso. Então, é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim,
A gente não tem, lá em casa a gente tem a cultura do não é meu, não é seu, é nosso, né? Então a gente tem a nossa renda familiar. Então a nossa renda familiar nos sustenta hoje. É a renda Que dela. é uma boa saída para todo empreendedor. Legal, né? Se cara, tem um bacana. casal e um tá trabalhando na caixa lotada de transtorno, essa daí vai mantendo. Então assim, na verdade, a Camila é a guerreira do negócio. Porque ela tá investindo em algo que a gente acredita muito e tem dado certo, tá? Retorno. Eu vou dar aqui um exemplo numeral, tá? Minha loja anualmente, sei lá, a loja menor, sei lá, era anualmente 350 mil. Esse último ano a gente bateu 1 milhão. Uau, mais. Pô, que legal. 3 vezes Aí mais. você vai falar assim, então você tá rico? Crescimento. Não ganhei R$1. É porque fluxo Porque de caixa você tá e faturamento é sempre diferente de lucro. Reinvestindo. Porque tudo que entra é para pagar o investimento Lógico. que foi feito. Não, e para encher uma loja de 250 metros quadrados, você tem que botar 6 vezes É mais o número de muita produto. Então, mercadoria. assim, cara, os desafios, eles partem desde mais funcionário, que é um desafio, que o empreendedor tem que saber que tem. Lidar com pessoas é o maior desafio, eu acho. Que você ter um bom time, cara, você não vai fazer empresa sozinho, você tem que ter um bom time, ainda mais estrutura de comércio igual a nossa. Atendimento. Mano, a gente tem um péssimo atendimento na cidade. Então, assim, eu tenho que ter o melhor time de atendimento. Então, Ninguém é melhor que você para treinar os caras. Cara, então, isso Cara, é pra primordial. passar essa informação. Eu contratei uma menina agora, tem 2 semanas. A primeira coisa que eu falei pra ela é o seguinte, ó. Dificilmente você vai levantar e vai falar, pô, hoje eu tô animadaço, vou pra loja vender chantilly. Você vai vir porque é seu trabalho. Trabalhar, trocar Vou o tempo trabalhar. com dinheiro. Vou pegar meu dinheiro para pagar a minha sandália, sei lá. Falei pra ela assim, eu não quero isso. Eu quero ter uma pessoa aqui dentro feliz. Ah, você vai ser feliz ganhando 1.400, 1.500? Não sei. Eu quero que você seja feliz aqui dentro. Que você venha, que você se divirta nos momentos que der, que seja da melhor maneira possível e mais. Isso é passageiro. Falei pra ela olhou assim pra mim, tipo assim, ela deve ter pensado, pô, cara, eu quero um emprego, o cara já tá falando que eu tenho que entrar aqui pra sair. Aí eu falei, sabe por quê? Porque se você estiver aqui feliz, o meu cliente vai ser bem atendido. Sim. Se você vir pra cá, pelo menos assim, cara, eu tenho um ambiente legal, meu chefe não vai me encher o saco, eu vou atender cliente mala, mas depois eu vou olhar pro lado, vou ter amigos que vão me ajudar, eu vou poder tomar meu café na hora do meu intervalo, vou poder fazer minha fofoquinha, ambiente normal. Mas eu preciso que você seja feliz. Você quer ser feliz aqui com a gente? A menina quer, então você vai começar. Não, que proposta de emprego, né? e Você quer ser feliz com a gente. E a avaliação minha tá sendo o seguinte, Legal. eu ligo aqui, eu tenho mensagem. E aí, como foi essa semana? Foi bacana? Foi legal? Tá, você tá feliz? Pô, tô feliz pra caramba, Felipe. Então tá bom. Uau, Se uma você ideia tá de indo- ouro, hein, galera? Se Você você que já tá indo, tem então, a empresa Cara, aí, então assim, pra fazer seu funcionário funcionário, trabalhar feliz. pra funcionário, saiba qual é o sonho dele, invista no sonho dele, que Um isso monte vai de te ajudar patrão Zé Ruela aí, ó. demais. Nossa, E 2, Volta Redonda tem muito. cara, o funcionário tem que estar feliz, velho. A gente mais até que ele podia ganhe fazer um mal. episódio falando sobre o que significa patrão, né? Patrão vem do Patronos, de Mano. Roma. E aí, O cara tem que colar E junto. assim, hoje, cara, hoje literalmente, com uma empresa maior, com não um faturamento maior, um movimento maior, maiores desafios em tudo quanto é questão, negociações e tal, hoje eu posso dizer que o mundo do empreendedorismo, ele é desafiador. Se você não levantar todo dia de manhã querendo renovar sua mente para falar assim, eu vou fazer, você não vence o final do dia. Porque realmente é desafiador. Você tem que todos os dias levantar com a motivação. Cara, eu vou vencer esse dia. Por mais que seja difícil. Pô, caraca, eu tô sem recurso hoje. Mano, faz acontecer. Porque ninguém vai te dar. Ah, E o seu concorrente tá doido pra rir da sua cara. tá doido Aí. pra te Doido pra ver, rir meu da sua irmão, cara. na vala. Então, assim, cara, hoje o Paraíso dos Doces, eu acho que eu ouvi vocês perguntando aqui pro entrevistador, pô, você abriria a mesma coisa? Ele falou que sim. Hoje eu abriria. Há 4 anos atrás eu falo assim, pô, eu não faria isso. Eu não faria. Hoje eu faria, cara. Hoje eu faria, porque hoje eu me divirto fazendo o que eu faço. Se você entrar na minha rede social, você vai ver eu fazendo os stories igualzinho eu faço aqui. Não é nada, é humanizado mesmo, né? Que é a vibe do negócio, né? Humanizar a loja e tal. É humanizado. As dancinhas que a gente faz no Instagram, é as dancinhas que as meninas estão fazendo lá com o cliente no meio da loja. E- Assim, hoje eu faria tudo de novo. E eu espero que dê certo, porque como é um investimento a longo prazo, hoje eu não tenho certeza que ele vai dar certo. Eu trabalho para que ele dê. E- Então, assim, Tem hoje como tem dar um errado, ano. não, cara. Hoje tem um do ano. jeito que você tá fazendo, tem como É, dar errado. não Eu tem. torço para que esses 2 anos passem o quanto antes. E o interessante do empreendedorismo, cara,
é o seguinte, são processos que talvez a gente tenha que passar. Eu já sei a sua resposta, mas hoje você agradece pela loja de sorvete ter dado errado. Sim, Uhum. sim. Porque talvez eu não teria arriscado a comprar a loja da minha sogra. E não estaria rico hoje. Rico não. Isso aí. Ninguém viu Depende- o carro que ele chegou ali, depende- né? eu tô na lambreta ali, ó. Depende do que... Legal, do, legal. do conceito de riqueza, né? Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais conhecimento do que 4 anos atrás. É rico em conhecimento e... Mano, parceiros, cara, que a gente faz. É. Pessoas que entram na sua loja para te oferecer produtos e que depois acabam virando até seu amigo. Legal. Cara, é abrangência. Você chegar na loja igual eu cheguei aqui, a menina me conheceu. Falou bacana. assim, pô, Eu você é o compro de Felipe vocês. lá do Paraíso dos Doces. Não, às vezes acompanha pelo Instagram. Isso é recompensador demais. Pô, cara. eu fui Isso é comprar essa recompensador. camisa aqui, né? Porque a gente compra as camisas pra bordar. Aí a menina nova entrou, fui lá comprar o uniforme. Não, que eu entrei na loja. Pô, cadê meu Tá mais doce? famoso que o Jardel em Volta Redonda, pô. Tô nada, não. Jardel é outro patamar. Caraca, maluco. tá Outro doido. patamar. Ninguém sabe o que é o Paraíso dos Doces. Você fala, sabe o Jardel da barba? Não, o Jardel é Que cai de brabo. bicicleta e Aonde tal. você para, tem gente que vem falar com ele. Então. Esse cara aí não, esse cara aí é o pica das galáxias do Bolsonaro. Eu vou falar aqui a forma que eu fiquei famoso, ninguém vai querer. Tô fora. E aí, cara, é assim, cara, isso é rico, É cara. bom demais, é gostoso. Isso é gostoso, É legal. cara. Isso é riqueza. Aí tá a sabe? riqueza. Você é um cara que deu exemplo pra gente aqui, cara, de aproveitar oportunidades onde a maioria, tá, gente, das pessoas não aproveitaria. Eu duvido que um cara que fica lá empacotando bolsa lá, botando o alimento na sacola, ele aproveita a oportunidade de se relacionar, de se comunicar, Isso aí. de olhar no olho do cara que tá recebendo ali a compra, velho. de, meu irmão, ser cativo, de ser simpático com a pessoa que tá ali. Porque você pega uns caras desses, você só vê cara emburrada, entendeu? E aí, um cara que vai até o carro com você com cara emburrada, qual que é o estímulo que você vai ter de dar uma gorjeta pro Vai cara? se livrar do cara. Tem, Irmão, deixa pô, que eu levo irmão, aqui. vai, É isso aí. vai rompendo. Cara, assim, Então é é um porque a exemplo gente não muito tem legal. 2 horas de Não, podcast. então, eu já ia Porque concluir senão, meu irmão, aqui. Senão um ia podcast Tem os Estados Unidos que ainda dá pra muito, falar. dá mais outra entrevista, Mano, os entendeu? Estados É porque a Unidos gente já tá A com o gente vai tempo ter uma segunda estourado. temporada de todos os caralho. convidados. Vai ter que ter, porque ter é muita nada, história Porque, bacana. na Vai moral, crescer é bom isso demais daqui, esse podcast vocês vão nosso. começar. Na moral. Muito bom. Na moral, vocês vão crescer e vai começar a ter que ter outros convidados. Não, mas a Daqui a pouco essência, vocês a vai tá lá, essência do Flow podcast é essa Podcast aqui. com Jardel e Pedro. Não. Quem for? Quem que é Flow? Não, então, o Quem que é Flow Flow? vai querer Flow? convidar tá, vocês. entrevistar a gente. Não, ele vai querer entrevistar vocês. Pô, como é que foi essa ideia? Agora vocês são o maior canal Já de tô pensando podcast lá do na Brasil. Oprah Winfrey já. Ó, tá vendo? Treine o seu inglês. É isso aí, Esse aqui já eu vou tá ter no que, bom. eu vou ter que treinar. Filipão, Mas, cara, ó, muito bom ter você aqui com a mano. gente. História Rimos fantástica, pra caramba, maravilhosa. História muito boa. Eu acho que a gente também vai precisar de uma segunda temporada. Vai mesmo. Filipão parte 2. Tem muitos detalhes aí Muito no bom. meio, né, Mas cara? obrigado. Assim, Eu acho que todo mundo que assistir com atenção vai conseguir pegar Vai vários pegar princípios, muita vários coisa, princípios. vai pegar muita coisa. Muito E bom, cara. Deixa pra gente obrigado, a rede cara. social aí da Então, Paraíso dos Doces. é só procurar lá, igual você procurou aqui, Aham. Paraíso dos Doces, né? Ou @Paraíso Doces VR. Legal, aí Mas se procurar Paraíso a dos gente Doces, bota já vai também aparecer o lá. linkzinho aqui na O descrição. logozinho lá. Galera, e a gente finaliza pedindo aí uma curtida se você gostou. A gente recebe alguns comentários também, se tiver alguma coisa pra falar aí a gente vai responder todo mundo. E se você acha que esse conteúdo pode fazer sentido pra alguma outra pessoa, manda pra frente. Isso aí. Eu agradeço a todos que viram tudo e que viram em partes, enfim. Isso aí. O interessante é a gente agregar. Toda quarta-feira, Toda Podcast quarta tem novo. episódio novo, hein? episódio aí, assina o canal. Na moral. Bora. Valeu! Valeu. Abraço. Até mais.